Vamos lá, pessoal, professor Robson, mais uma resolução de exercício. Agora a gente vai resolver duas questões sobre números complexos, tá? Então nós temos aqui, ó, a primeira questão aqui, ó, calcule o número do seguinte, calcule o módulo do seguinte número complexo. Tá? Então ele deu um número complexo aqui, dessa maneira, e ele quer saber o módulo desse cara aqui. Para eu saber o módulo dele, eu tenho que desenvolver isso aqui. Então primeiro eu vou fazer o desenvolvimento dessa multiplicação aqui, tá? Que é 1 vezes menos 5, 1 vezes 3, menos 2 vezes menos 5, menos 2 vezes 3. Então, fazendo aí o procedimento, nós vamos ter menos 5, que é 1 vezes menos 5, mais 3i, que é 1 vezes 3i, mais 10, que é menos 2i, menos 5, dá mais 10i, e menos 2i com mais 3i dá menos 6i ao quadrado, certo? Dividido pelo 4 mais i, tá? Lembrando lá daquela tabelinha de números complexos, sabemos que o i ao quadrado equivale a menos 1. Então esse cara aqui, ó, menos 6 vezes menos 1 dá mais 6. Então nós temos aqui, ó, menos 5 mais 6, esse mais 6 aqui, ó, desse cara, tá? Que virou aqui. Então, ó, menos 6i ao quadrado ficou mais 6, porque o i ao quadrado é menos 1. E o 13 saiu da soma do 3i mais 10i, certo? Então, continuando aqui, ó, menos 5 mais 6, tá? Dá 1. O 13 está aqui, 4i está aqui. Então, nós temos aí um número complexo escrito desta maneira, ó, já reduzimos em cima. Agora, a gente tem que fazer essa divisão aqui. Como é que é o procedimento da divisão? Multiplicamos embaixo e em cima pelo conjugado desse cara aqui. Tá? Quem é um conjugado de 4 mais i? 4 menos i. Então, em cima e embaixo, a gente vai multiplicar por 4 menos i. Certo? Fazendo o mesmo procedimento, ó, 1 vezes 4, 1 vezes menos i. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 vezes 4, 4. 1 vezes menos i. 13 vezes 4, 52i. 13 vezes menos i, menos 13i ao quadrado. Tá? Embaixo, ó, temos um produto notável aqui, que é a diferença de 2 quadrados. Para quem não assistiu minha aula lá no YouTube sobre produtos notáveis, dê uma olhadinha lá. Tá? Então, nós temos aqui, ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Que é a diferença de 2 quadrados, fazendo esse procedimento aqui. Tá? Quem não lembra disso é só fazer 4 vezes 4, 4 vezes i vezes 4, i vezes i. Vai chegar nesse resultado aqui. Tá? Simplificando ali, ó, temos 4 mais 13. Da onde saiu o 13? Do menos 13i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado vale menos 1. Então, a gente vai trocar o sinal do 13 aqui. Ó. Então, ficou 4 mais 13. E o 51i é o 52 menos i. Certo? Dividido por 16 mais 1. Por que é mais 1? Porque o i ao quadrado não é menos 1. Então, o menos que está aqui troca para mais 1. Tá? Então, simplificando aí, nós vamos ter em cima 17 mais 51i dividido por 17. Tá? Separando a parte real e a parte imaginária, vamos ter 17 sobre 17 mais 51 sobre 17. Certo? Fazendo a nossa continha aí, nós temos 1 mais 3i. Tá? Agora ele quer que calcule o módulo desse cara. Né? Não pode esquecer disso. Então, como é que calcula o módulo? O módulo é você pegar a parte real ao quadrado, tá? Mais a parte imaginária ao quadrado, sem levar o i. Tá? Então é só pegar o a e o b aqui do número complexo, tá? E tirar a raiz quadrada disso. Então o nosso resultado seria raiz de 10. E está resolvido aí o exercício. Tá? O próximo exercício, tá? Ele parece ser mais complexo aqui, mas também vamos resolver com calma, da mesma maneira que a gente resolveu o primeiro ali. Então, o que nós temos aqui? Ó? Ele quer que você determine um módulo de Z3. Só que Z3 ele vale 4 vezes Z1 dividido por Z2 ao cubo. Certo? Então, primeiro eu vou fazer a substituição de Z1 e Z2. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, vou fazer primeiro dentro desse parente. Vou esquecer o cubo por enquanto. Então, vou desenvolver aqui dentro. Ó. Então, 4 vezes i, que é o Z1, dividido por 2 mais 2i, que é o Z2. Certo? Bem, então, 4i, que multiplica 2 menos i, 2i, e
2 mais 2i que multiplica 2 menos 2i, né? Quem são esses caras aqui? O conjugado desse cara de baixo. Lembrando que quando você tem uma divisão, você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. Seguindo. Fazendo a multiplicação, ó, 4i vezes 2 dá 8i. 4i menos 2i dá menos 8i ao quadrado. De novo, o i ao quadrado aqui que vale menos 1. Embaixo, diferença de 2 quadrados. Ó, 2 mais i que multiplica 2 menos i é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado de 2 é 2 ao quadrado. Quadrado de 2i é 4i ao quadrado, certo? Então, trocando agora o i ao quadrado por menos 1, nós vamos ter o 8 positivo, né? Então é mais 8, porque esse i ao quadrado é menos 1. Então, arrumando aqui, ó, ficou 8 mais 8i. Então, sempre a parte real na frente e a parte imaginária atrás. Embaixo ficou 4, que é o 2 ao quadrado, e trocou o sinal desse cara, porque esse cara é i ao quadrado, certo? Então, trocou aqui, ó. Bem, ficamos com o número desta maneira aqui. Vamos botar a parte real e a parte imaginária. Então, separando aqui, nós temos 8 sobre 8 mais 8i sobre 8. Tá? Então, dentro do parênteses, a gente tem 1 mais i. Só que isso é o z3 que está elevado ao cubo. Tá? Como é que a gente faz esse procedimento aqui? Bem, aqui para quem não lembra, tem mais um produto notável aqui, que é o desenvolvimento da seguinte maneira, tá? Quem não lembrar, faz a mesma coisa, faz 1 mais i vezes 1 mais i vezes 1 mais i. Aí você faz os dois primeiros, depois multiplica pelo último. Então, na verdade, isso aqui, ó, você tem o produto notável quando for ao cubo, tá? Quando for ao cubo é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Tá? Então, isso também é um produto notável. Quem assistiu minha aula lá de produtos notáveis viu o quadrado, né? Quando você tem a soma e tem o quadrado. Né? Agora aqui apareceu esse aqui, que é quando você tem o cubo. Então, é só decorar. É o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Tá? Então, isso é um procedimento padrão toda vez que tiver o cubo. Igualzinho o procedimento quando a gente tem ao quadrado. Beleza? Então, fazendo as reduções aqui, ó, nós temos 1 ao cubo é 1. Tá? 3 vezes 1 ao quadrado dá 3. Vezes i dá 3i. Beleza? Mais 3 vezes 1 dá mais 3. Agora, mais 3 vezes i ao quadrado, que é menos 1, dá menos 3. Lembrando que o i ao quadrado é igual a menos 1. Tá? E agora apareceu o i ao cubo. Quem é o i ao cubo? O i ao cubo é o menos i. Tá? Então, ó, se i ao quadrado é menos 1, o i ao cubo é menos i. Tá? Isso aí também tem lá na explicação de números complexos. Beleza? Quem não lembra disso aí, dá uma olhadinha lá na tabela lá de novo. Bem, fazendo aqui ó, a soma dos valores aqui, nós temos ó, mais 3i, tá? Menos i, tá? Dá mais 2i. E menos 3 com mais 1, dá menos 2. Tá? Então, chegamos no número complexo Z3, só que ele quer quem? O módulo. Como é que calcula o módulo? É raiz da parte real, tá? Ao quadrado, mais a parte do imaginário ao quadrado. Então, a real é menos 2, a do imaginário é 2. Fazendo essa continha aqui, nós vamos ter raiz de 8. Fatorando o 8, né, nós temos 2 ao cubo. Então, raiz quadrada de 2 ao cubo é 2 raiz de 2. Isso também é importante você fazer, tá? Sempre fazer aqui, quando der, a simplificação aqui. Faz a fatoração e tira quem tem ao quadrado da raiz, tá? E quem não tem, fica do lado de dentro. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, faz uma revisão lá na matéria, tá? Tem algumas aulas lá explicativas lá no meu YouTube, lá na minha página do YouTube. Quem ainda não acessou, tá? Professor Robson,
Então lá nós temos várias questões sobre produtos notáveis, explicação sobre isso aqui. Tá bom? Até uma próxima aula aí. Espero que tenham ficado bem entendido isso aí.